paz de Deus. A paz de Deus a todos os irmãos, a querida Irmandade, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo, a todo testemunhado dessa graça maravilhosa e ao querido ouvinte, homens e mulheres, louvado seja Deus. E também, glória a Deus, aleluias. A crianças, a idosos. A irmã Tânia entra ainda hoje, sim, louvado seja Deus. Dia 13 de março de 2025. Deve ser quase meia-noite, irmãos, e o Senhor pede para mim passar aqui para deixar um recadinho da parte de Deus para a querida Irmandade, para todos, louvado seja Deus. Aqui quem vos fala é a irmã Tânia, sim, da plataforma do YouTube, um canal de evangelização, um canal de Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Portanto, irmãos, se inscreva no canal, sim, se inscreva no canal da irmã Tânia. Clique no sininho para receber todas as notificações, louvado seja Deus. E também, irmãos, compartilhe este culto que abre agora em nome do Senhor Jesus. De fundo, irmãos, está o hino 61, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A minha alma deseja ver-te. Diz assim, irmãos, o refrão. A minha alma deseja ver-te. Sinto por ti imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro. Faz-me viver contigo, Senhor. Demonstre o seu amor por Deus hoje. Amém? Eu não vou dizer tudo, irmãos, porque é tarde da noite, mas cante, louve, leia o hino 61. Amém? O Senhor, irmãos, me pede para trazer uma palavra neste finzinho de noite. É bem de noitezinha, irmãos. Vamos fazer uma oração na comunhão, todos os santos, e nós vamos, eu entrego a palavra na força de Deus e na guia do Espírito Santo. Feche seus olhos na comunhão e leve seu pensamento ao trono da graça. Pai, em nome do Senhor Jesus, entro mais uma vez, Senhor, na sua santa e bendita presença. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, para pedir perdão dos nossos erros, para te agradecer, Senhor, por essa força, por essa graça, por essa misericórdia, louvado seja Deus, e por nos prometer a coroa da vida eterna, até o fim, Senhor, se nós ficarmos contigo, Pai, louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluias. Senhor, entrego agora, Pai, a sua santa e bendita palavra. Nos abençoe, Senhor, dos altos céus, tanto a mim como a todos que estão vendo, Senhor, este cultinho que abro agora, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo? O Senhor pede Shurian de Ras, de classe de show de Ras. A irmã Tânia foi sim. A irmã Tânia acabou quase de chegar, louvado seja Deus, do cultinho, glórias a Deus, do cultinho lá na casa de oração do Valparaíso. Irmãos, o Senhor pede para mim trazer uma palavra que se encontra em, eu vou ler mais baixinho porque é tarde da noite. Está no livro de Números, capítulo 27, né, Antigo Testamento, a partir do verso 18, que diz assim, Irmandade, querido ouvinte. Josué é designado sucessor de Moisés. Quem era Josué? Quem que era Moisés? Moisés era um grande homem de Deus. Assim, né, que o seu corpo desapareceu, né, porque ele não morreu, o Senhor o tomou, diz assim as Escrituras Sagradas, e aí teve que ser levantado um sucessor. E neste levanta Josué, que também fazia parte, né, da trilha ali ao sair do Egito e andar no deserto, né, para chegar na terra prometida. Então Josué, um grande homem também de Deus, passa a ser sucessor, ele é designado, né, sucessor de Moisés. Então diz assim a palavra, irmãos, 27 de Números, Antigo Testamento, a partir do versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés, Shurian de Ras, de classe de show de Ras, toma para ti a Josué, então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresente-se a perante Eliezer,
o sacerdote e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele a tua glória, Shurian de Ras, Teclas de Show de Ras, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão. E ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor ordenara. Porque tomou a Josué, o apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Louvado seja Deus. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Louvado seja Deus. Hoje o Senhor fala por essa palavra. Glória a Deus. Tu serás como Josué. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O homem em que há o Espírito de Deus, do Deus vivo. E um homem de Deus colocará a mão sobre ti. E te apresentarão diante de um servo de Deus, um sacerdote, e perante toda a congregação dos justos. E dar-lhe-ão mandamentos aos olhos deles. Te explicarão tudo o que você tiver que fazer. Louvado seja Deus. E o Senhor colocará, através do servo de Deus, da boca do servo de Deus, lhe colocará a tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Tu serás cabeça e não cauda, assim diz o Senhor para ti. E porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme o seu dito sairão, conforme o seu dito entrarão. E eles, todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E assim o homem de Deus, aqui no caso Moisés, como o Senhor lhe fez tudo como o Senhor lhe ordenara. Vão fazer como o Senhor ordenará alguém a chegar diante de ti. Porque tomou a Josué, apresentou-se perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E sobre ele pôs as suas mãos, colocarão as mãos sobre ti. E deu-lhe mandamentos, como o Senhor ordenara, pela mão de Moisés. Tu vais ser consagrado, viu, varão? Louvado seja Deus, assim diz o Senhor. Aqui hoje, irmãos, eu creio que o cultinho é para homens. Louvado seja Deus. Eu profetizo na tua vida esta profecia que vem da parte de Deus. Amém? E mais uns versículos, irmãos. E nós já encerramos a palavra, amém? É bem curtinho mesmo. Aí diz assim, Marcos, Novo Testamento, capítulo 16, Shurian de Ras, de Clas, de Show de Ras. Irmãos, o culto foi tão maravilhoso que eu estou sentindo a glória de Deus até agora. Vamos lá, Marcos, livro de Marcos 16, é a partir do versículo 9, que diz assim, E Jesus, tendo ressuscitado na manhã, no primeiro dia da semana, louvado seja Deus, apareceu primeiramente Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Maria Madalena tinha 7 demônios. O Senhor a expulsou. Quando ela começou a se aproximar de Deus, Maria Madalena já foi expulso 7 demônios. Quando nós chegamos perto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus já tira de nós tudo aquilo que não provém dele. Quando permanecemos em sua presença, então, nunca mais aqueles demônios voltam e, pelo contrário, o que enche sobre nós é anjos, são coisas dos céus. Viu, irmãos? Viu, querido ouvinte? Agora é para meninas aqui, para mulheres. Louvado seja Deus. Se aproxime do Senhor. Amém? Então, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele. No caso aqui os discípulos, os quais estavam tristes e chorando, porque já tinha havido o Senhor Jesus, ele já tinha
padecido, né, na cruz, já estava morto, mas ele apareceu para Maria Madalena. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, a primeira pessoa que o viu ressuscitado já em glória novamente, né? O Senhor Jesus escolheu Maria Madalena. Não foi outra irmã, não foi outra mulher. Não, foi Maria Madalena. Então, quando ela viu, ela foi contar para os discípulos. Eles estavam tristes, né, chorando, estavam todo mundo acabado, o que tinha acontecido com o Senhor Jesus, né? E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Não disse já cultinhos atrás? Ainda que o Senhor Jesus andava com os discípulos, né, com os 11, né? Aquele traidor já não estava mais no meio. Glória a Deus, não tem mais traidor. Então, Shurian de Haas, de classe deixou de Haas. O Senhor falava para eles. O Senhor falava, louvado seja Deus. O Senhor falava. Eu vou padecer, os romanos vão me pegar, mas eles não criam. O único que cria era Pedro, tinha que ser Pedro. Esse Pedro, viu? Pedro, Jesus perguntou para ele, Pedro, para você quem eu sou? Você é o Filho de Deus, mandado entre os homens. E os outros? O que os outros acham? Jesus primeiro perguntou, o que as pessoas falam a meu respeito? Fala que você é Elias, que eram os profetas do Antigo Testamento, que eram grandes profetas, mas eram homens. Eram preparados por Deus, cheios da presença de Deus, mas eram homens. Jesus não era homem. Ele se fez homem para cumprir o plano perfeito, mas ele não era homem. Ele era de um corpo glorificado, que nem o Pai. Louvado seja Deus. E Jesus perguntou para Pedro, o que as pessoas, a multidão fala a meu respeito? Pedro era o apóstolo, né? Pedro falava, uns falam que é Elias, Senhor, Jesus. Uns, mestre. Tem uns que falam que o Senhor é Moisés. E você, Pedro, o que você acha? O que você acha que eu sou? O Senhor é o Filho de Deus, que veio salvar o mundo? Pedro sabia, com toda aquela doideira dele, com todo aquele jeito dele meio, né? Que Pedro, ele era bem assim, ele protegia o Senhor de tudo que até maneira. Ele falava tudo para defender a Jesus, né? O mestre. Então ele passava a ser às vezes até inconveniente, sei lá, ele era meio grosseirão, né? Por conta de tanto que ele queria defender o Evangelho, defender o Senhor Jesus, né? Então Pedro sabia quem era ele. Mas os outros, quando Maria Madalena falou que viu Jesus, já depois de ser crucificado, depois de morto, ao terceiro dia ele ressuscita, ela chegou para os discípulos e falou, eu acabei de falar com Jesus, eu achei até que era outra pessoa, que era outra coisa, né? Ali onde o Senhor Jesus ele veio a falecer, né? A óbito, que era no Monte de Gólgota, né? Onde o túmulo, né, o lugar onde Jesus morreu, foi enterrado. Ela achou que era lá o coveiro e tal, não, mas era o próprio Jesus, né? Era o próprio Jesus, e eles não creram. Finalmente apareceu aos 11, aí Jesus vem para os 11, né? Estando ele assentados juntamente, lançou-se o rosto à incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido que os tinham visto já ressuscitado. E ainda assim mesmo tem gente, né? Tomé foi lá pôr a mão, né? Nos cravos, né? Tem gente que ainda tem o coração duro. Mas o Senhor amolece qualquer coração, amém? Né? Não creram, né? Exatamente nesse processo aí de redenção, esse negócio de salvação, esse negócio de Jesus Cristo, né? Mas o Senhor, Jesus, o Senhor, ele é onisciente, né? Então ele sabe como trabalhar na vida de cada um. Louvado seja Deus, né? Tudo pelo Espírito Santo. Não é nem por força, nem por violência. E disse-lhes, né? Aí, quando, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Aí Jesus, né? As últimas palavras do Senhor Jesus, porque ele já ia subir para o Pai, agora ele só volta nas nuvens, ele não vem mais na terra. Ele volta nas nuvens para nos buscar. As últimas palavras que ele disse para os discípulos, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios,
falarão novas línguas. Sabe quando a irmã Tânia começa a falar em novas línguas? Então, Shurian de Ras, de Kras, de Show de Ras. O Senhor Jesus já disse isso antes dele subir ao Pai, que seriam os sinais. Pregai o Evangelho a toda criatura. É mandamento, irmãos, querido ouvinte, é mandamento de Deus. Não fazemos isso da nossa cabeça. Não, Jesus, antes de ir ao Pai, nos seus últimos momentos aqui na Terra, ele disse para os 11 discípulos, e os discípulos são até hoje, e até vão ser formados outros até a vinda de Jesus. E em meu nome expulsarão os demônios, né? Falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, né? Em coisas mortíferas, né? Em obras de trevas, né? Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não os lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. Lembra que eu já disse uma vez a passagem de Paulo? Paulo tinha acabado de vir, né? Sair do mar estava fazendo uma travessia de uma missão, de uma viagem missionária, porque Paulo sempre estava em missão, louvado seja Deus. E ele tinha acabado, né, de sair do mar, tal, de um reboliço lá que tinha com os outros pessoal lá do navio, né, do barco lá do navio. E ele saiu e logo uma serpente o mordeu. E todos que ali estavam falaram, não, agora Paulo morreu. Porque Paulo pregava o evangelho mesmo, entendeu? Ele era Saulo, né? Ele perseguiu o povo de Deus, depois o Senhor teve um encontro com ele e passou a ser Paulo. E ele pregava o evangelho assim, fielmente, entendeu? Se vocês lerem as cartas do apóstolo Paulo, elas são fantásticas, perfeitas. A maneira que ele apregoava o evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, a maneira que ele amava o Senhor Jesus. É que nem Pedro mesmo, sabe? Só que Paulo era intelectual, né? Paulo não é que ele era intelectual. Ele tinha um equilíbrio diferente de Pedro. Pedro, com todo aquele jeito dele, mas às vezes ele não segurava suas emoções. Paulo não, Paulo já era mais centrado, diz as escrituras sagradas, né? E Paulo então falava, só que Paulo também colocava, né, pressão, falava mesmo do evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, né, da salvação eterna. Ele anunciava o reino dos céus, né, no meio das trevas, podia ser o lugar que for, né? Então, quando ele desceu, a mandado do próprio Satanás, né, porque Satanás só coloca as coisas no nosso caminho para nos parar. E logo quando ele desce do navio, morde ele uma serpente. Não é essa passagem que eu estou dizendo aqui, eu só estou dizendo aqui, ó, pegarão em serpentes. Então, Paulo foi mordido por uma serpente. Aquele pessoal que não gostava dele falou assim, agora ele morre. Porque aquela serpente era venenosa. E aquele tempo não tinha esse negócio de vai ali no pronto-socorro, vai ali tomar uma vacina. Não. Era morte, não tinha socorro. Não aconteceu nada com... Eu até falei isso em outros cultinhos anteriores. O Senhor me pediu para falar, né, o Espírito Santo. Não aconteceu nada com Paulo. E aí falaram assim, quem é ele? Ele é algum Deus agora para uma serpente dessa morder ele, não aconteceu nada com ele? Não, ele não é um Deus. Mas ele tinha um Deus na vida dele, Shurian de Ras, de Kras, de Show de Ras. Quando nós temos Deus em nossas vidas, nós podemos, né, chegar até o fundo do poço, podemos chegar em qualquer lugar, mas o Senhor nos levanta novamente. Por quê? Porque a presença dele está conosco. Então, servir a Deus te traz essa segurança. Amém? Então, aqui, ó, não lhes fará dano algum. Pode beber, às vezes, né, de repente, né, qualquer coisa que aconteça contigo, né, que venham tentar fazer contra ti, aquele que serve a Deus. Não lhe fará dano algum. Colocar as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? Pedir a Deus os dons da cura. Então, voltando aqui, ó, as últimas palavras do Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, antes de conhecer Jesus, antes de aceitar o Senhor Jesus, antes é criatura, diz a palavra. Que seja bem entendido, é a palavra que diz. Só passa a ser filho quando você se alinha ao Pai. Através de quem? De Jesus Cristo,
que morreu por nós. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós entendemos o que Jesus